Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje num papo extraordinário, porque assuntos extraordinários vão acontecendo no nosso país e como nós fazemos nossos papos regularmente, sempre às 17 horas, todos os dias, às vezes não dá para abordar tudo, né? Então resolvi fazer esse papo mais cedo, mas nós vamos voltar às 17 horas, às vezes a gente atrasa um pouquinho, eu sempre abro um chat para a gente bater um papo meia hora antes, né? Tratando de outros temas. Nós vamos falar desse gabinete das sombras, alguns personagens, algumas repercussões ainda do comportamento do Exército, como alguns setores da elite empresarial brasileira já começam a se movimentar por conta das suas preocupações, enfim. Esse vai ser um papo mais tarde. Agora eu quero falar de uma situação que aconteceu ontem à noite, envolvendo os jogadores da seleção brasileira e também a comissão técnica e os interesses que estão no meio dessa história toda. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, dê o clique, conheça os nossos outros vídeos, se gostar, compartilhe, dê joinha, porque a gente vai chegar em mais pessoas como você e mande seus comentários aqui, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E por falar em comentários, é muito bacana, gente, quando eu recebo comentários aqui no nosso portal, de pessoas assim humildes, né, que já colocam logo no começo do texto que não são pessoas muito estudadas, né, mas elas querem dar a sua opinião. Eu recebi um comentário do Sebastião Pereira, quero mandar um grande abraço para ele, a gente vê ali que ele se esforçou para colocar o seu pensamento, onde ele dizia, no texto dele, né, que nunca pensou que nós pudéssemos ter um presidente assassino. Pois é, Sebastião, eu também nunca pensei que eu pudesse me referir a um presidente da República como assassino. Isso aí não é um xingamento vulgar, né? Não é como a gente chama o cara aleatoriamente de ladrão, vagabundo, preguiçoso. Não. Quando a gente vê alguém que está governando na direção da morte, a gente não tem como chamar essa pessoa de outro nome. E não adianta as pessoas ficarem chateadas conosco por estarmos fazendo esse tipo de atestado, porque são fatos. E cada vez mais esses fatos estão extrapolando o nosso país e por isso que está acontecendo essa situação envolvendo a seleção brasileira de futebol e comissão técnica. Gente, o assunto aí não é só futebol. Nós não vamos falar só de futebol, isso está além do futebol. Nós estamos falando de política, estamos falando de sistema de governo, estamos falando de dinheiro, de contratos, da imagem do nosso país, do comportamento político de atletas, enfim, tem muitas situações no meio dessa história toda. E no fato específico, o que nós já podemos adiantar é que a seleção brasileira explodiu com a Copa América. Quase zero a chance de se ter a Copa América aqui no Brasil, se a gente levar em consideração, a gente conseguir fazer uma leitura do que foi a fala do jogador Casimiro, capitão da seleção brasileira. A seleção brasileira, gente, ela representa imagem do Brasil por todos os cantos. Em qualquer canto do planeta que você for, você vai encontrar alguém com a camisa da seleção brasileira, você vai encontrar episódios envolvendo a seleção brasileira, o carinho, o amor, a admiração que o mundo inteiro tem sobre personalidades aqui do futebol do nosso país. Vocês sabem do que eu estou falando, mas só para ilustrar aqui uma coisa que algumas pessoas não sabem, o nosso fotógrafo Sebastião Salgado, que é muito famoso no mundo inteiro, ele estava no antigo Congo belga, fazendo fotos, né, lá na África, e de repente ele foi cercado por um grupo de guerrilheiros. Ele, como tem uma pinta de belga, ele quase foi trucidado ali com o grupo dele. Até que ele conseguiu explicar para os guerrilheiros que ele era brasileiro. E aí uma pessoa do grupo lá falou, Brasil, Brasil, Pelé. Aí ele falou assim, Pelé, Pelé, Pelé. Aí todos começaram a gritar, Pelé, Pelé, com os rifles, né, com as metralhadoras para cima. E salvaram ali, liberaram o Sebastião Salgado. E ele dizia da sua vontade de agradecer o Pelé por conta dessa situação. Então vocês vejam como é que algumas situações fazem com que a seleção brasileira seja a representação do melhor do espírito do Brasil. E os jogadores da seleção, a maior parte deles, estão jogando na Europa. E na Europa, os europeus sabem o que está acontecendo aqui no nosso país. Embora a parcela da população brasileira esteja absolutamente cega diante do genocídio que está acontecendo, não querem admitir que nós temos um presidente que mata pessoas, lá fora se conhece muito o que está acontecendo aqui no nosso país. E os jogadores, todos que têm parentes aqui no Brasil,
tem notícia de alguém que morreu por conta da Covid. Eles recebem as informações, as agruras, os pedidos. Vocês imaginem o que os jogadores não devem ter recebido de solicitação para ajudar alguém que estava numa situação de desespero aqui no nosso país? Quantos tiveram que aguardar na Europa o fato de estar vendo um parente enterrado aqui no Brasil sem poder ter a presença de parentes? E aí vocês vão dizer assim, poxa, mas e os interesses comerciais? Tudo é dinheiro, porque a Globo não está cobrindo o episódio, a Copa América, né? De fato, tem uma questão comercial no meio dessa história também. A gente não pode se iludir com isso. E isso também mostra o poder que a Rede Globo de televisão tem quando ela não está satisfeita com alguma coisa. É notório que eles também fizeram uma campanha muito subjetiva e às vezes direta para que os jogadores se posicionassem. Qual a diferença que tem? O Bolsonaro está fazendo uso político da Copa América, mas ele se ferrou no meio dessa história. Por quê? Porque os outros torneios todos que ele diz, o Brasil está tendo torneio, enfim, eram torneios programados, eram torneios que todo mundo sabia que ia acontecer, que já estavam agendados para acontecerem das formas como eles estão acontecendo aqui no Brasil. A Copa América foi uma situação aleatória, uma situação que desnecessariamente saiu de onde estava programada para vir para o nosso país. Se os países que poderiam sediar não estão querendo, por que o Brasil, com quase 500 mil mortos, iria aceitar essa Copa América? Então, ontem eu vi alguns comentários, eu quero colocar aqui primeiro um comentário da rádio negacionista, né? Porque eu não sabia que a Jovem Pan, além de ter uma equipe de negacionistas, pessoas que mentem, que pervertem a verdade, que sabotam a realidade, que ajudam a jogar o povo brasileiro à morte com a desinformação por conta da pandemia, eles tinham pessoas assim também no campo esportivo, né? E os comentaristas da Jovem Pan disseram o seguinte, vamos contrastar na sequência, vamos lá. A Copa América, um pouco de fumaça só, não sairão da Copa América não. Você sabe que isso daí, além daquilo que a gente vê dentro de campo, o que mais importa dentro do futebol é o negócio. Então o negócio é o que importa, e o negócio gera milhares e milhares e milhões de dólares. Então não tem essa coisa de não vamos disputar o torneio no meio da rua. Não é isso. É um dinheiro muito grande, muita coisa. Bom, então para esse pessoal aqui da Jovem Pan, a coisa se resume então a dinheiro. Então os jogadores aí, eles estão, segundo ele, vão fechar os olhos para o genocídio que está acontecendo aqui no nosso país e vão ganhar seu dinheirinho lá. Vão cantar o hino nacional com 500 mil mortos aqui no nosso país. Vão cantar o hino nacional no estádio vazio. Vão mostrar para os países onde eles estão jogando futebol que eles são alienados, que eles são irresponsáveis, que eles, de um certo modo, ao corroborarem um torneio da morte aqui no nosso país, eles estão corroborando o comportamento genocida do presidente da República. E aí a gente vê o comentário ou a entrevista do jogador Casemiro, que é o capitão da seleção brasileira, e ele fez um comentário que, para bom entendedor, né, meias palavras já são muito esclarecedoras. Vamos acompanhar aqui o que ele disse. Em relação à Copa América, você como capitão, vocês vão participar da Copa América? Primeiro, queria agradecer ao Galvão. Para mim é um prazer ouvir a palavra dele. Uma pessoa que é um ícone, não só para mim, mas para toda a minha família. Uma pessoa que minha família inteira tem um carinho imenso. Cresci escutando, narrando os jogadores do meus ídolos. Então, para mim é um prazer. Muito obrigado. Assim, não podemos falar do assunto. Todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento. Mas não vamos falar desse assunto porque... Eu não sei o seu posicionamento, Casimiro. Desculpa, assim. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que está mais claro, impossível. A gente deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existe hierarquias que temos que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa, rolou muitas coisas, mas existe respeito e, infelizmente... Vocês vão falar depois do jogo contra o Paraguai? Queremos falar porque não queremos desviar o foco, porque a Copa do Mundo para nós é isso para nós é a Copa do Mundo. Hoje ganhamos o jogo de Copa do Mundo, é importante para nós, mas queremos falar, expressar nossa opinião.
Se é certo ou não, cada um vai determinar o que quer, mas nós queremos expressar nossa opinião sim. Vocês estão angustiados com essa história? Olha, a gente, eu já falei, nós iremos falar. Rolou, o Tite explicou qual foi a situação, o Tite, realmente o que ele falou, eu como capitão, eu como líder dos jogadores, rolou isso mesmo, nós posicionamos, mas nós queremos falar, mas no momento oportuno nós iremos falar. E vocês todos estão juntos? Sem dúvida, não sou eu, não são os jogadores da Europa, como rolou coisas, né, mas quando fala alguém, fala o grupo, falam todos os jogadores, então acho que... Com o Tite junto? Com o Tite e com a comissão técnica. Tem que ser aqui unânime, tem que ser todos juntos. Obrigado, Casemiro. Obrigado. Muito obrigado. Gente, o Casemiro, ele falou de uma maneira muito forte, né, no meu entendimento. Ele mostrou que essa situação está incomodando os jogadores. Que, como eu disse a vocês, não é só dinheiro, não é só contrato. Eles têm obrigações morais com o povo brasileiro. Eles têm obrigações éticas. Eles não podem passar para a história como um bando de venais, um bando de mercenários. Então, será uma situação absolutamente histórica para o nosso país, que os jogadores eles tenham uma posição cidadã e façam aquilo que a gente está esperando que eles irão fazer. Que eles simplesmente não joguem a Copa América, que eles boicotem o torneio, assumindo as responsabilidades, as quebras contratuais, enfim. E vai dar um grande cala-boca nessas pessoas que estão querendo tirar proveito político da Copa América aqui no nosso país e vai mostrar também como existem interesses que acabam se confluindo e acabam, quando eles querem, né, tendo uma determinação em resultados, como foi o caso da Rede Globo de televisão, estar do lado, pela primeira vez, de uma coisa sensata, ao estarem, apesar de terem negócios no meio dessa história, mas estarem, pelo menos, de um lado ético, melhor do que eles sempre estiveram ao longo de toda a sua história. Gente, eu fico por aqui, mande suas opiniões, comente aqui no nosso portal, e mais tarde, às 17 horas, como eu disse a vocês, temos temas muito importantes. Um grande abraço e até lá. Tchau.